É para você, católico. Vamos tirar algumas dúvidas? Vamos fazer um pequeno estudo comigo aqui, neste momento? Hoje vamos falar sobre imagens. Pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Em Êxodo, capítulo 20, versículo do 10 ao 21, tem essa pequena versículo onde fala: não farás imagem de escultura. Mas vamos entender esse contexto. O que o povo de Israel fazia naquela época? O povo de Israel era um povo teimoso. Mesmo com tantos milagres que Deus fazia, se eles passassem um tempo de penúria, um tempo de dificuldade, eles começavam a murmurar, a blasfemar, a falar contra Deus. E queria imitar os povos pagãos. Mas o fazer imagens é realmente proibido? Ou o adorar ídolos, que era considerado como deuses, isso sim era idolatria e é pecado. Mas o fazer imagens em si não é pecado. Quando você utiliza aquele pequeno ícone para te lembrar os milagres de Deus, a presença de Deus em sua vida, não é pecado. As tábuas dos 10 mandamentos, onde está escrito, não farás imagem de escultura, foi colocada onde? O que Deus mandou fazer? Uma arca. Nessa arca ele mandou fazer uma tampa. E o que tinha nessa tampa? Imagem de 2 querubins com as asas, uma encostando na outra. Deus mandou fazer. É pecado? Não é pecado. Um pouco mais à frente, na construção do tabernáculo, em Êxodo capítulo 26, versículo do 1 ao 37. Não é um versículo isolado, é o capítulo todo. O que Deus mandou fazer no tabernáculo? Imagens. E uma frase que eu utilizo: Santo dos Santos. Será que o Santo dos Santos eram a Arca da Aliança que estava com a pedra, onde estavam escritos os 10 mandamentos, ou era Deus? O local era de oração. Os sacerdotes estavam adorando aquela arca ou estavam adorando a Deus? Aquela arca com as tábuas dos 10 mandamentos direcionava eles a quem? A Deus. Então eles não estavam em oração à arca, estavam em oração a Deus, porque aquela arca com a tábua dos 10 mandamentos direcionavam a Deus. E o tabernáculo era o ambiente onde eles se reuniam para orar. E nesse ambiente tinha várias imagens. E nem por isso eles estavam adorando a imagem. Aquelas imagens eram objetos que direcionavam a Deus. Um pouco mais à frente também, em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Quando fala da teimosia do povo, que murmurava, e Deus enviou serpentes. E o povo começou a ser picado por essas serpentes. E eles correram atrás de Moisés. Moisés, clame a Deus. Moisés foi em oração. E o que Deus mandou fazer? Uma serpente de bronze, onde colocou no meio da praça. E todas as pessoas que passavam olhavam para aquela imagem. Não morriam por causa das picadas da serpente. E por isso eles estavam adorando aquela imagem, ou aquela imagem direcionava a Deus? Direcionava a Deus. E quando o povo de Israel saía em procissão de um lugar para outro, que eles colocavam a arca nos ombros e começavam a caminhar.
com a arca na frente e o povo seguindo atrás. O povo estava adorando essa arca? Ou essa arca que o povo de Israel carregava era algo que direcionava a Deus? Direcionava a Deus. E eles não estavam adorando a arca. Adoravam a Deus. Um pouco mais à frente, em 1 Reis, capítulo 6, versículo do 1 a 37, capítulo 7, do 1 ao 50, capítulo 8, do 1 ao 13. A construção do templo que o rei Salomão construiu. Lá tinha imagem de querubins, de bois, de animais, tinha imagem de tudo que era espécie. E eles estavam no templo adorando as imagens? Ou aquelas imagens eram ícones que direcionavam a Deus? Em Crônicas, capítulo 3, versículo do 1 ao 17, capítulo 4, do 1 ao 22, capítulo 5, do 2 ao 14, que fala também da construção do templo. E com todas essas imagens, quando os sacerdotes foram orar naquele templo, a luz do céu chegou de tal forma que eles não conseguiam enxergar, porque a luz era muito forte. E a glória do Senhor estava naquele lugar. E tinha várias imagens. Então, para você, católico, quando alguém falar para você que você é idólatra porque você tem uma imagem na sua casa, você fala assim: essa imagem é um ícone que me direciona a Deus. É um ícone que me mostra o sacrifício de Cristo que sofreu por mim para me levar à salvação. Então, católico, seja católico verdadeiro, entenda a sua fé, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, entenda a Bíblia e não se deixe enganar por versículos isolados. Leia a Bíblia como um todo, que um completa o outro, um direciona o outro, e assim nós vamos nos formando, entendendo e não se deixando ser manipulados por pessoas com linguagem doce, mas o coração podre. Seja fiel no pouco, que Deus te dará muito mais. Deus te abençoe.